sua ínsula cerebral hoje. Eu estou com vontade de me tornar mulher. E aí? Como é que você vai fazer essa mágica? Me diz como você vai fazer essa mágica. Isso não é como funciona a sua ínsula cerebral. A gente tá trabalhando aqui, você tá falando sobre querer se tornar mulher. A gente pode trabalhar dentro disso. Daí eu preciso que você me responda. Como tá funcionando sua ínsula cerebral hoje? Me diz você, ué. Se eu quero me tornar mulher, você deve saber, não? Não. Quem tem que saber disso é você. A ínsula é sua, não minha. Eu sei como funciona a minha ínsula cerebral, perfeitamente. Como tá funcionando sua ínsula cerebral hoje? Bora lá. Sabe por que eu não posso me tornar mulher? Sabe por que eu não posso me tornar mulher? Responde minha pergunta. A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Entendeu? Você não vai fazer uma mágica e me tornar uma mulher, entendeu? Não, peraí. Eu tava te ajudando. Você não tava falando pra outra ali que você queria se tornar mulher? Como tá funcionando sua ínsula cerebral hoje? River, entenda uma coisa, River. Você não vai fazer uma mágica pra me tornar mulher, porque isso é impossível, tá? Gente, vocês repararam que quando eu chego ele foge das perguntas? Eu não tô fugindo das perguntas. Então responde. Como tá funcionando sua ínsula cerebral hoje? Eu já lhe disse, eu estou querendo me tornar mulher agora. Como você pode me ajudar? Não é assim que funciona a ínsula cerebral. Tô te perguntando sobre o funcionamento da tua ínsula. Como ela tá funcionando hoje? Qual é o apontamento que tá te fazendo pensar sobre um padrão de gênero numa colocação biopsicossocial? Eu, a partir do momento em que eu não quero mais ser homem, eu me rebelei, eu não quero mais me tornar homem, eu quero ser mulher agora. Como você pode me ajudar nisso? Vamos lá, então a gente te ajuda nisso começando pelo bloqueio hormonal. Você tá disposto a passar pelo bloqueio hormonal? Sim, tô disposto. Eu tô disposto a me tornar uma mulher. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comprar bloqueadores de hormônio, tu vai começar o teu bloqueador hormonal. E aí, depois que você começar o teu bloqueador hormonal, ou melhor, enquanto você começa o seu bloqueador hormonal, tu vai fazer o acompanhamento pelo ambulatório trans com psicólogos e psiquiatras para compreender se você realmente se entende como uma mulher. É assim que funciona. Você não pode virar e falar... Eu só tenho mais uma pergunta. Depois de todas essas cirurgias... Vamos passar. Não tem cirurgia. Não falei nada de cirurgia. Depois de todo esse processo de exame, de cirurgia e tudo mais, eu tenho que fazer o exame de toque? De próstata? O exame de próstata? Isso, porque eu nasci homem, né? Tá, mas eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, né, cara? Você sabe o porquê. Olha aqui, não importa, você pode fazer milhares de cirurgias, você pode arrancar o teu pênis fora, você pode se encher de hormônios femininos, mas não vai mudar a percepção da realidade, entende? Então aqui... Jura? Sim, sabe por quê? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você falar. Porque não existe mágica e você, nem nenhum médico é Deus pra poder mudar o sexo de uma pessoa. Se ela nasce daquela forma, eu tenho que te dizer, River. Eu sei que pode ser um pouco triste pra ti, eu sei que pode até te dar um choque de realidade, mas você não vai mudar o seu sexo. Ok, vamos lá. Sexo não muda. E eu não neguei isso. O sexo, dentro da citogenética, ele é imutável. Isso é fato. Agora... o fenotipo que o gonadal muda. E eles fazem parte do sexo biológico. E aí? Lembra que eu ensinei pra você ontem que o sexo biológico é dividido em três? Tu me ensinou? Tu tem certeza que tu me ensinou? Porra! Eu tenho a live gravada. Tava até fazendo corte. Eu tenho certeza que eu te ensinei. Tu lacrou muito naquela live passada. Mas se eu não te ensinei, eu vou ensinar de novo, tá? O sexo biológico, ele é dividido em três. Gonadal, fenotípico e citogenético. A citogenética não muda. Agora, o gonadal e o fenotípico muda. Ou seja, 2 padrões do sexo biológico são mutáveis. E aí? O erro teu é você querer equiparar entre sexo e gênero. As duas coisas são as mesmas coisas. Eu não tô equiparando. Eu acabei... Não, peraí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Quando você diz que o sexo é imutável, você está sendo coerente e honesto intelectualmente. Então, a partir desse pressuposto, eu preciso te dizer, o sexo e o gênero são imutáveis também. Por quê? Porque a partir do contexto do social, que é onde vocês querem dizer do gênero, né? Você é equiparado pelo seu sexo. Então as duas coisas são equivalentes. Se você nasceu no sexo masculino, o seu gênero também vai ser masculino. E é impossível você mudar o seu gênero. E qual é o gênero de uma pessoa intersexo? Você tá trazendo a anomalia de novo? Você vai trazer a anomalia sexual de novo? Cara, eu já lhe disse ontem, River. Eu já lhe disse ontem, não adianta você trazer a anomalia, porque você vai fazer exceção por regra. E quando você traz exceção por regra, é um erro argumentativo. E eu queria entender como é que funciona para pessoas que são literalmente cerca de 2,7% da população. É só isso. Ué, então você vai ser desonesto e falar que não é uma anomalia?
Uma pessoa Não que é não uma nasce, anomalia. uma pessoa que é intersexo é uma anomalia sexual. Me desculpa te Não, dizer. não é uma anomalia. Sim, Ontem, sim, é se uma uma anomalia, cara, pessoa porque ela aqui, nasceu com uma deficiência quando eu puder sexual, falar, você entendeu? me avisa, tá? Porque eu não tenho saco pra criança. Quando eu puder falar, Não, você me fala. não, você acredita que o homem deve entrar em banheiro de mulher e eu que sou criança, né? Não, eu E eu acredito que que sou mulheres criança. devem entrar Tu é em banheiro de infantil, cara. mulheres. Tu é infantil. Tu não consegue Posso perceber a falar? realidade. Tu não consegue Posso perceber falar? que homem é homem, mulher é mulher. E eu que tô sendo infantil, pelo amor de Deus, cara. Posso falar? Pelo amor de Deus. Vai, fala, por favor. Então, agora, tentando concluir a minha fala, como eu tinha te ensinado ontem, o sexo biológico literalmente é dividido em três. E três subdivisões do sexo biológico, duas delas são mutáveis. Agora, você dizer o sexo como um todo é imutável, você está errado. O gonadal e o fenotípico são mutáveis. E aí, Pedro, eu vou pedir para você, me prove que o sexo gonadal e o sexo fenotípico são imutáveis. Faz isso para mim. River, eu já te disse, o sexo e o gênero são as mesmas coisas. Uma Não é são. consequência, Responde minha uma é pergunta. consequência da outra. Uma Responde é minha conse- pergunta. Caraca, cara, eu tô te respondendo agora. Se você não conseguir Você não entender, a tá culpa não é minha, respondendo. que você tem deficiência cognitiva. Eu estou pedindo para você me provar. Eu estou lhe que o respondendo sexo nesse exato gonadal momento. Se você não consegue e o entender, você tem sexo- deficiência cognitiva. Tá bom, então, ó. Só lembrando, gente, a minha pergunta foi: me prove que o sexo gonadal e o sexo fenotípico são imutáveis. Esse foi meu questionamento. Vai lá, responde. Peraí, estão mutando ele. Eu gostaria de pedir aos moderadores para parar de mutar, por favor. Pode ligar o microfone, Pedro. Eu não sou moderador da live aqui, tá? Então, antes que alguém venha me culpar, eu não tenho nada a ver com isso. É o HP, por favor, para de mutar, senão eu vou ter que tirar Aqui teu eu não moderador. Pô, tá acontecendo uma perseguição aqui, hein? Tô brincando. Mas Tô responde a brincando. pergunta lá, por favor. Não, eu já lhe disse. Eles são mutáveis. Eu concordo contigo. Mas, de novo, você Então, o sexo mudar. é mutável. Caralho, cara, deixa eu responder. Caraca, cara, para de ser infantil, tá rindo de quê? Meu Deus. Você mudar isso não lhe torna um homem ou uma mulher se você nasceu com um pênis ou se você nasceu com uma vagina, entende? Então aqui, de novo, você pode fazer todas as cirurgias, você pode fazer todas as invasões corporais de forma médica, você não vai se tornar uma mulher ou um homem. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho que a River defende, eu não sei, eu não vi ela falando sobre isso, mas é sobre a transexualidade de criança. Você defende isso, River? Defendo. Defende? Bora lá. Então você defende, sabe o quê? Uma tortura médica. Sabe por quê? Porque uma criança não tem nem sequer uma capacidade ainda de nem sequer falar sobre o seu futuro. Ela não consegue nem decidir sobre o seu futuro. Como você vai fazer um exame, uma cirurgia, que além de ser nunca mais você pode reverter ela, você vai trazer um trauma muito grande. Eu vou te trazer um ponto aqui do John Money. Você conhece? Eu te contei sobre o John Money ontem. Não. Eu já estudei isso há muito tempo, tá? Principalmente o livro da Ana Cumpanholo que você debateu, que você foi humilhado. Então conta aqui, pra mim aí sobre a história do Joseph Money. Eu vou te trazer aqui, ó. Seguinte, Joseph Money, pra quem não conhece, ele era um médico, onde ele foi um pioneiro da construção social, né? Daquele termo, construção social. E ele fez uma cirurgia com dois irmãos gêmeos. Deixa eu terminar. Um teve uma cirurgia de circuncisão, de retirada de fimose, ele infelizmente perdeu seu pênis, né? E a família, desesperada, falou: nossa, o que eu vou fazer? Meu filho vai nascer sem pênis, será que ele vai perder a masculinidade por causa disso? Vai nascer sem pênis? Ele fez uma cirurgia em uma criança que não nasceu? Nossa, River, pelo amor de Deus, eu tô dizendo que a criança cada perdeu o vez melhor, pênis vai, em uma cirurgia de circuncisão. Assim, se você é tão infantil e não consegue compreender isso, me desculpa. E aqui, bora lá. E a família estava desesperada, falou: nossa, meu filho perdeu o pênis, será que ele vai perder a masculinidade? E a família, ao mesmo tempo, descobriu o doutor, um demagogo, um psicopata, o doutor John Money. E o que o John Money propôs? Olha, minha família, você não precisa ficar desesperada, porque um homem ou uma mulher, ele não nasce com sexo, ele pode ser construído. E adivinha o que aconteceu? Essa família foi destruída por esse doutor, porque, primeiro, o menino, que infelizmente teve seu pênis perdido, aos 22 anos, se suicidou. O irmão também. A própria família foi destruída por uma tese que, além de ser quase que um grau de sociopatia, é também demagogia, entende? Então, assim, River, você defender isso não passa de, além infantil, claro, é muito infantil, você também defende uma coisa que é quase que inimaginável para qualquer pessoa. Você defende a tortura de crianças. Então, sim, falar? você é muito Posso falar?
Pode falar. Vamos lá, galera. Vamos explicar pra vocês a história de Joseph Money e Brandon Hammer. Brandon Hammer foi uma criança que foi submetida aos 3 meses de idade a o procedimento de circuncisão. Durante essa circuncisão, que deu errado, ele acabou perdendo o órgão sexual. Os pais de Brandon Hammer procuraram o psicólogo, porque Joseph Money não era médico. Ele tinha doutorado em psicologia. Joseph Money era psicólogo. Então eles procuraram Joseph Money e perguntaram: o que nós vamos fazer? Meu filho perdeu ali o órgão sexual. E aí Joseph Money disse: a gente pode provar que o gênero pode ser ensinado. Então, crie o Brandon como uma menina. Então, Brandon Hammer passa a ser criado como uma menina. Eles chamam ela então de Brenda Hammer. Brenda Hammer recebe roupas femininas, brinquedos femininos e ainda assim, durante seu crescimento, ela vai detestando tudo que é feminino. Ela não se atrai por meninos, ela não gosta de roupas femininas, ela não gosta de nada que fosse de menina. Durante a adolescência, os pais de Brandon Hammer viram pra ele e falam: olha só, na verdade, tu é um menino, aconteceu isso e isso com você. Então, Brandon passa por cirurgia de redesignação, ou seja, ele recupera o órgão sexual, passa a tomar hormônios para poder recuperar a testosterona e, por conta da depressão que foi gerada no que foi implantado a ele acaba, no ano de 2004, tirando a própria vida. Ou foi 2004 ou foi 2003. A questão é, o estudo de Joseph Money comprova que o gênero não pode ser ensinado ou performado. Ele não fala sobre criança trans, pelo contrário, ele mostra que você não pode impor um gênero que não se há uma identificação. E você não conhece o estudo porque tu falou umas besteiras. Ai, o Joseph Money foi e operou ele. Não, o Joseph Money não operou ele. Ele já recebeu a criança operada, ele já recebeu a criança castrada praticamente. E ele só indicou que fosse feito bloqueio hormonal porque ele queria provar na tese dele que o gênero poderia ser ensinado. Eu li o estudo, eu não li o livro da Ana Campanholo, eu li o estudo na íntegra. Ele queria comprovar com o estudo dele que o gênero poderia ser ensinado. E aí, sabe o que aconteceu? Enquanto o David Hammer crescia, ele demonstrava cada vez mais sinais de depressão porque ele não entendia o que acontecia com o corpo dele. Enquanto isso, o Joseph Money fazia igual a Ana Campanholo. Saía por aí dizendo que o experimento foi um sucesso, que tinha dado tudo certo, quando na verdade o moleque estava sofrendo de depressão porque ele estava sendo obrigado a performar um gênero cujo qual ele não se identificava. E acabou no autoextermínio dele. Somente ele sofreu com autoextermínio. Ou seja, o caso Díveras, eu acho que eu nem preciso debater mais, porque você trouxe meu ponto, cara. Parabéns. Não, eu não trouxe teu ponto. Você conseguiu se contra-argumentar. Parabéns, viu, cara? Nossa, eu estou muito feliz agora, nem preciso debater mais. A súmula do estudo diz que é impossível você ensinar o gênero. Logo, o gênero foi imposto ao David Hammer. Tentaram ensinar a ele como ser uma mulher. Tentaram forçar que ele fosse uma mulher. E no final das contas, provaram que não tem como você forçar o gênero. Logo, não tem como você forçar uma criança a ser menina. Ela não vai conseguir ser o que ela não é. É isso que diz o estudo. É exatamente. Só ler o estudo. Exatamente. Ou você seja, tá 100% coerente. Agora eu tô concordando 100% contigo. Agora eu tô sendo 100% contigo. Então, olha lá. Bora lá. Você disse que defende a transição de gênero entre crianças. Você... Não disse que defenda a transição de gênero, com certeza. Você disse que sim. Você... com o teu estudo que você acabou de dizer, com a tua oratória que tu acabou de dizer, com o seu discurso, assumindo que esse exame e que essa circunstância que foi submetida a ele teve fins muito ruins, você deve, de forma honesta, e dizer, a transição de gênero para uma criança é ruim. Primeiro de tudo, o que aconteceu ali foi uma transição forçada. Se você não disser isso, River, você é mau caráter e desonesto. Não, mau caráter tá sendo você, não, amigo. Não, você que está sendo, porque você está defendendo algo abominável, tá? Você está defendendo algo que destrói muitas vidas. Sim, você está defendendo algo abominável. Sabe por quê? Porque você sabe o quão ruim isso é, mas mesmo assim, defende. Mesmo assim, você a defende. Então, assim, não sei se você tem... Oi? Quando eu puder falar, você me avisa. Tá, então eu vou terminar e eu te passo a fala. Então, pessoas como a River, que tem um estudo, que conseguem compreender o quão ruim foi aquela coisa horrenda que o John Money construiu, daquela narrativa de que existe um papel social, e mesmo assim, River defender isso,
a gente consegue compreender ou que ela tem algum grau de sociopatia, ou ela é só uma escrota e que não tem nem sequer honestidade para poder falar, não, eu sou contra uma transição de gênero para uma criança. Entende? Então, aqui, eu nem preciso debater mais contigo porque você trouxe meu ponto. É impossível você inserir um sexo oposto a uma criança ou a um homem. Você trouxe isso e parabéns pela sua, pelo menos nesse ponto, a honestidade que você trouxe. Mas além disso, cara, você não passa de uma mau caráter. Ok, ele passou o tempo todo praticando ad hominem. Eu não xinguei ele em momento algum e eu não preciso fazer isso, sabe por quê? Porque eu trago a ciência, eu sou o leão da ciência, galera. Então vamos lá. Qual é a diferença do estudo de Joseph Money? Porque a gente fala sobre transição de gênero. Joseph Money não fez uma criança transicionar de gênero. Ele impôs o gênero a uma criança. Esta criança, este bebezinho de 3 meses, foi obrigado a performar um gênero cujo qual ele nem sequer entendia. Ele foi obrigado a passar por isso. Não, e é o que todas as crianças que são submetidas a isso passam. Deixa eu ouvir em silêncio, se acalma. Vamos lá então, continuando o que eu estava tentando falar. Joseph Money obrigou com que esta criança passasse pela transição a partir do 3º mês de idade. Esta criança foi obrigada a passar por isso. Não foi a criança que se entendeu como uma pessoa de outro gênero, não foi a criança que se auto-percebeu por tal. Ele foi obrigado a passar por isso. Inclusive, ele foi obrigado a tomar hormônios, ele foi obrigado a passar por cirurgias, coisa que não acontece na transição social. Porque crianças, dentro da nossa sociedade, que passam pela transição social. O que é a transição social? Você quer ter o cabelo grande? Tudo bem, tenha o cabelo grande. Você quer usar um vestido? Tudo bem, use um vestido. Criança não hormoniza, criança não passa por cirurgia transexualizadora. Inclusive, no Brasil, a hormonização só é permitida após os 18 anos. E a cirurgia transexualizadora só é permitida após os 21. Ou seja, eu tô quebrando a falácia dele, mostrando que a transição para crianças sempre é indicada a transição social. O que aconteceu com Brandon Hammer, David Hammer, né, porque ele mudou o nome depois, o que aconteceu com David Hammer foi literalmente um teste para tentar provar que o gênero era ensinado. A ideologia, a ideia de Joseph Money era mostrar que a gente podia ensinar uma criança a mudar de gênero. E ele provou que não tem como. Joseph Money provou que é impossível você ensinar ou você mudar o gênero de uma forma cuja qual tu não se identifica. É isso que o estudo faz. Então o que eu te indico? Leia o estudo. Quando a gente fala sobre o gênero, ele é um padrão biopsicossocial. E quando eu te perguntei sobre a ínsula cerebral, que tu não soube responder, é porque a ínsula cerebral é o fator primordial para uma transexualidade. E é por isso que se indica que crianças que tenham qualquer tipo de apontamento para transgeneralidade sejam levadas para tratamento psicológico para garantir que há uma incongruência de gênero, há uma disforia e então, antes do estágio, ou melhor, no estágio Turner 2, tenha o direito de bloqueio hormonal, bloqueio púbere. Mas nem sempre eles conseguem e tá tudo certo. A transição social é o primordial. Eu sou contra cirurgia transexualizadora em criança e eu não preciso ser contra. A nossa Constituição já não permite. Não espalhe fake news, conte a verdade. Ela permite a transição social, que nem você disse. Eu não disse que permite transição sexual. Eu perguntei se você a defende. Tá vendo que você tá fazendo mais um espantalho? Tá vendo que você não consegue nem sequer se suar a adulta? Ele cara, literalmente não acabou de falar. Eu lhe perguntei se você defende a transição sexual de uma criança. Então aqui, só pra poder terminar esse ponto aqui... Começa, por exemplo, com a transição social. Só pra terminar esse ponto. Então, exatamente, só pra terminar esse ponto aqui. Pra quem não sabe, a transição social é tão ruim ao ponto das crianças que são submetidas a isso a terem crise de ansiedade com 10 anos de idade. Então, assim, qualquer pessoa que defende isso, eu não vou ir pro ataque pessoal, eu não vou me submeter a adjetivos pra você, mas tem que ser colocado em ponto. É mau caráter, tá? Porque se você defende isso, River, de verdade, com todo respeito, se você defende isso, você está defendendo que crianças tenham a perda de saúde
social e psicossocial. Então, assim, de verdade, cara, você não pode defender isso se você defende que crianças tenham saúde em dias. O que é saúde social, Pedro? E segundo ponto aqui, desculpa, o que é saúde social? Pelo amor de Deus, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Pergunta, eu não sei então, o que é. Deixa eu terminar, por favor. Social? Deixa eu terminar. Seguinte, a transição de gênero, seja ela em qualquer for, você pode fazer cirurgias, você pode fazer bloqueadores, você pode fazer a instrumentalização dos hormônios. Cara, não vai mudar o fato, me desculpe, não vai mudar o fato de você nascer com um certo órgão genital. E segundo ponto aqui, a consequência da transição sexual, ela é muito grave, principalmente em adultos. Que muitas das vezes, eu vou te trazer um estudo aqui, 35% a 55% dos homens ou mulheres que passam pela transição sexual, infelizmente, se suicidam. Então, assim, se você realmente está preocupado com a saúde pública, se você realmente se preocupa com a saúde dessa pessoa que está passando por um momento difícil, principalmente mental, você deve defender que não deve ser feita em nenhum momento, mesmo com o aparato estatal, a transição de sexo. Seja com 5 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos, 25 anos, 30 anos. Porque isso não melhora nada. Isso só ajuda a traumatizar a pessoa e só ajuda a ser submetida a essa pessoa, a ser vítima de uma coisa que ela infelizmente se colocou lá. Então aqui, de novo, é um erro você defender isso. E é mais um erro ainda quando, por exemplo, a Rivera, que já estudou sobre isso e a defende. Porque é prevaricação. Entende? Então, prevaricação assim, não tem como ser, porque eu não... eu digo prevaricação no sentido moral. Não. Eu digo prevaricação pelo sentido moral, porque você estuda e você consegue compreender o quão ruim é isso. Não tem como ser prevaricação, eu não tenho cargo político pra ser prevaricação. Eu estou dizendo prevaricação no sentido moral, eu não estou dizendo que você tem qualquer papel social, político ou militar. Eu estou dizendo prevaricação no sentido social. Se você defende isso, você está prevaricando moralmente. Apenas isso. Ok. Vamos lá. Eu queria que você me dissesse qual é o estudo que tu mencionou das 35% de pessoas... Se você quiser, você pode pesquisar agora no Google. Não, eu não quero pesquisar. Não precisem acreditar em mim, de verdade. Chat, não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Pesquisem no Google que vocês vão perceber. Calma. Gente, prevaricação só acontece quando, por exemplo, eu sou deputado... River, você não entendeu, é sério. Eu estou dizendo prevaricação no sentido moral. Você tem um estudo, você tem todo o arcabouço acadêmico e você consegue compreender o quão ruim é isso. Eu estou dizendo prevaricação no sentido moral. Puxa o ar pela boca, segura, barriga pra fora. Tu é muito infantil mesmo, de verdade. É que você tá falando por cima de mim, você tá sendo mal educado. É porque você tá criando um espantalho e você tá sendo mau caráter. Não estou criando espantalho, você que falou o termo prevaricação, eu só estou ensinando. Sim, eu estou situando nele agora. Estou citando ele agora. Prevaricação moral. Não existe prevaricação moral, tá? Caraca, cara, você não consegue compreender um termo que eu estou dizendo? Mas é que não existe. É que você tem deficiência cognitiva pra entender isso? Isso não existe. Exatamente, é metáfora, eu vou te fazer cara. dois pedidos, ela não consegue entender metáfora, ela não consegue entender não é uma metáfora a junção de duas palavras. Se você não consegue entender as duas junções de duas palavras, me desculpa, você não tem a capacidade cognitiva e intelectual de debater sobre transição sexual. Você é infantiloide. Vamos lá. Gente, o termo prevaricação é um termo que é utilizado no meio jurídico e principalmente dentro do meio político. Prevaricar é quando um político sabe que algo criminoso está acontecendo, mas ele não faz nada sobre isso. Uma coisa para vocês lembrarem do que é prevaricação. Lembra lá quando a ministra Damares começou a falar sobre o que acontecia na ilha de Marajó? E aí as pessoas começaram a dizer, bom, se você sabe o que acontece na ilha de Marajó, mas você não denuncia, automaticamente você está cometendo uma prevaricação. Ou seja, eu não tenho como prevaricar porque eu não tenho cargo político. Agora sim, eu fiquei na dúvida sobre o que você mencionou, sobre o estudo que você mencionou, tá? Não existe uma porcentagem universal de autoextermínio de pessoas X trans por fazerem cirurgias transexualizadoras, tá? Então, eu gostaria que você fizesse o seguinte, me menciona a revista científica que o estudo está publicado. E aí, só mais uma coisa, para eu poder começar uma linha argumentativa. Galera, por favor, notem que ele não responde meus questionamentos. Eu só literalmente quero que meu questionamento seja respondido para que eu possa trazer uma linha argumentativa coesa em cima do que ele está falando para garantir que não vai haver um espantalho.
Ele disse que a transição social mexe com a saúde social da criança. Então eu gostaria que ele mencionasse duas coisas para mim. Qual é a revista científica que está publicado o estudo que você falou das 35% de pessoas que passam por cirurgias transexualizadoras e cometem autoextermínio? E 2, o que é saúde social? Pode responder isso para mim, por favor? Todo mundo pode entrar agora no Google, tá? E perguntar e pesquisar assim, ANTRA, tá? ANTRA, A-N-T-R-A. É a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eles mesmos colocam essa pesquisa. Todo mundo pode ir lá e pesquisar. E segundo ponto, eu não respondo. Peraí. Eu não respondo as tuas perguntas no sentido objetivo, sabe por quê? Porque não passam de armadilhas argumentativas, cara. Mas, cara, eu já debati com muito nego. Eu já debati com muito moleque. Você acha mesmo que eu vou cair com armadilha argumentativa? Pelo amor de Deus, de verdade. Eu só literalmente perguntei algo que tu mesmo falou. Você que falou que as crianças sofrem. E eu respondi. Você não respondeu, porque eu acabei de perguntar. Caralho, cara, você não viu o site que eu passei? Pedro, o que é saúde social? Eu tô abrindo o Antra aqui agora. Antra... Isso, aí você pode pesquisar. Então, assim, de verdade. O que é saúde quando social? eu digo sobre a prevaricação moral que você disse, você é trouxe toda. Ele não sabe o que é prevaricação, sendo que você não consegue nem sequer juntar duas metáforas, tá? Então, me responde a pergunta. O que é saúde social? Eu tô te respondendo agora. Se você não consegue ouvir, desculpa. Tu não tá respondendo, cara. O que é saúde social? Pelo amor de Deus, entenda o que eu quero dizer. Eu entendo o que eu quero dizer. Quando eu digo que você está prevaricando moralmente, é porque você tem um aparato acadêmico, você tem todos os estudos possíveis, mas não foi isso que eu e você tem até sequer a capacidade argumentativa de não defender isso, mas mesmo assim, seja por questão de eu defendo essa narrativa, então eu tenho que defendê-la a qualquer custo. Então isso é prevaricação moral, entende? Então, cara, de verdade, eu tô conversando com uma infantiloide que não consegue nem sequer ser contra algo tão deplorável como é a transição sexual. Você só tá literalmente fazendo espantalho. Me responde o que é saúde social. Eu tô sendo muito coeso aqui. Eu tô sendo muito eloquente. Me responde o que é saúde social. Você não sabe o que é... Você não sabe... Eu te respondo aqui na hora. Eu te respondo na hora aqui. Cara, de verdade. O que é saúde social? Nossa senhora, River. Você pode só responder, por favor? River, pelo amor de Deus, cara, é sério que você está tentando criar essas táticas argumentativas? Uma pergunta. Cara, meu Deus do céu, River, você não tem nem sequer maturidade pra poder debater. Você tá fazendo, sabe o quê? Bora lá. Todo mundo consegue compreender essas táticas argumentativas. Você tá falando sobre isso, então me fale sobre isso. Você tá falando sobre aquilo, então me fale sobre aquilo. Cara, isso é infantil, você não tá nem sequer enriquecendo o debate. Tá? É porque pra eu enriquecer o debate, eu preciso saber o que tu quis dizer com saúde social. E você não sabe o que é saúde social? Não, por isso que eu tô perguntando, o que é saúde social? Então, bora lá. Eu vou te responder, tá? Mas antes eu quero que fique bem claro. A River, que se diz que é uma grande defensora da transexualidade, que diz que sabe entender muito bem sobre o tema, não sabe nem sequer o que é saúde social. Eu vou te responder, tá bom? Eu vou te responder, mas antes que isso fique bem claro pra todo mundo aqui. Todo mundo tá falando, nossa, a River é uma deusa, a River é a melhor, é a líder, é a maioral. Cara, ela nem sequer consegue entender o que é saúde social. Tá? Saúde social é nada mais que a capacidade de interagir e manter relacionamento com o próprio público da sua própria população estatal, tá bom? Então aqui, River, de verdade, melhore a tua capacidade aumentativa, melhore o seu estudo para que você possa debater de verdade, entendeu? Então assim, cara, eu pensei que você fosse melhor, de verdade, não tô brincando. Quando eu vi você debater quando acompanhou, eu pensei que você fosse muito melhor. Tudo bem. Acabou? Acabei. E tá respondido sua pergunta? Eu acho que tá. Vamos lá. Eu pesquisei aqui tudo o que você pediu pra eu pesquisar, tá? Você fez uma pesquisa no Google e eu consigo comprovar que tu pesquisou no Google, tá? Porque quando eu peguei o resumo de IA, ele disse: saúde social é a capacidade de interagir e manter relacionamentos saudáveis com a família, amigos, colegas e sua comunidade. Tu literalmente leu o resumo de IA gerado pelo Google. Por isso que tu demorou tanto tempo pra me responder. Então, assim, quando a gente fala de saúde social e a gente fala sobre transição social, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma transição social não muda a comunicação de uma criança. Inclusive, a transição social, ela só mexe com duas coisas: nome social, roupas.
É a única coisa que vai mexer. Inclusive, estudos comprovam, e aí, ó, diferente de você, eu não vou falar dar um Google. Tem um estudo publicado dentro da Science, eu cito muito a Science, porque a Science é uma revista científica renomada, e além da Science, na The Last, e além da The Last, também está publicado dentro do Instituto de Psicologia Brasileiro, que demonstra que crianças que passaram pela transição social têm menos risco de desenvolver ansiedade, menos risco de desenvolver tentativa de autoextermínio e menos risco de desenvolver dismorfia corporal. Ou seja, os estudos comprovam que quando a criança realmente pode passar pela transição social, ela diminui o risco que é imposto pela sua própria vida. Ou seja, o que você falou que coloca a saúde social da criança em risco é mentira. A saúde social da criança vai estar em risco caso ela se identifique como uma pessoa trans e não possa ter o direito de passar pela transição social. Então, o que você falou, eu comprovo com ciência. The Last, Instituto Brasileiro de Psicologia e a Science. Publicado e revisado por pares. Agora sim, eu peguei o meu computador aqui e eu pesquisei o que você falou da ANTRA, tá? E, olhando aqui, não existe nenhum indicador na ANTRA sobre isso. O que apontou, olha só, o estudo que você... Não é nem um estudo, tá? O que levantou o apontamento do ANTRA aqui, eu posso até virar minha câmera e mostrar, tá falando que 40% das pessoas transgêneras, estima-se que 42% da população trans já tentou autoextermínio. Recentemente, um relatório chamado Transsexualidade e Saúde Pública, no Núcleo de Direitos Humanos, LGBT, e do Departamento de Antropologia e Arqueologia, revelou que 85,7% dos homens trans já pensaram em tentar autoextermínio e tentaram cometer o ato, mas não aprofundou sobre as motivações, os dados ou dados sobre temas. Simplesmente não pode-se negar que o tratamento a um grupo altamente estigmatizado, que tem prevalência de 42% a 46% de tentativa de autoextermínio, comparada a 4,6% da população em geral. Ou seja, o texto está dizendo que há mais tentativas de autoextermínio por motivação de bullying e transfobia. Tudo o que você falou é mentira. E eu estou com o ANTRA aqui, tá? Eu vou até virar a minha janela, porque, gente, eu só pesquisei porque ele mandou pesquisar. Ele não tinha dado a fonte e mandou pesquisar. Vamos supor que você esteja certo, bora lá. Vamos supor que você esteja certa e que você está dizendo que a maioria das pessoas que se suicidam ou se submetem ao suicídio. Não, peraí, agora deixa eu falar, você falou pra caramba aqui. Vamos supor que você esteja. Muta, pelo amor de Deus, não fala a palavra. Você percebeu que eu tava falando a palavra autoextermínio? A palavra su dá ban permanente no perfil, brother. Cuidado com o que tu fala. Eu perdi um perfil de 11 mil seguidores por causa dessa merda. Vamos lá, eu tô com o ANTRA aberto. Pode ver, não vem me dar bronca. Tô com o ANTRA aberto. Bronca por quê? Porque você senta aqui comigo. Ó, ANTRA tá aberto, tá? E aí, o que ele falou aqui, ó. Estigma-se que 42% da população trans já tentou autoextermínio. Recentemente, um relatório chamado Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos da Cidadania LGBT e do Departamento de Antropologia e Arqueologia revelou que 85,7% dos homens trans já pensaram em autoextermínio e tentaram cometer o ato, mas não aprofundou sobre a motivação e outros dados. Só que assim, se a gente subir aqui, a gente vai ver dentro do levantamento do próprio ANTRA, mostrando as motivações da tentativa. E aí você vai ver que ele vai falar sobre bullying, ele vai falar sobre perda de amigos, né? Ele fala sobre a diminuição dos casos em ambientes acolhedores, como está escrito aqui. Ele fala sobre a questão de ignorarem tratamentos de saúde para pessoas trans, entre o período de transição. E aí a gente vê que o maior índice entre tal é por conta do quê? Bullying e ameaça. Bora lá, então, bora a partir desse pressuposto. Bora a partir desse pressuposto. Seguinte, você está certo, tá? Eu vou te dar a razão nesse ponto. Bora colocar mentiu. Que a maioria... Você assume que você mentiu? River, escute agora. Silencie a sua voz e escute. Beleza? Silencie a sua voz e escute. Vamos supor que a River esteja certa. Uau, que isso? Vamos supor assim. Você não pode anular as outras pessoas que infelizmente se suicidaram pela submissão da cirurgia transexual. Então veja lá. Vamos supor, de novo, que você esteja certa. Você está ignorando as outras mortes que foram submetidas pela cirurgia. Isso é prevaricação
moral. Sabe por quê? Porque você estuda sobre o tema e você tem a capacidade de defender sobre isso, mas mesmo assim prefere defender narrativas que são falsas. Pra quê? Pra poder se encaixar no seu grupinho da faculdade. Então, River, veja lá, você de novo, está prevaricando moralmente e trazendo pontos que eu mesmo defendo. Cara, jamais uma pessoa deve ser submetida ao suicídio. E você também deveria defender isso. Entendeu? E você também deveria defender isso. Mas não defende pra quê? Pra se encaixar no seu grupinho de faculdade, onde todo mundo acha que transição hormonal e sexual é ok, é aceitável, sendo que não é. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não só defendo, como eu sou uma das pessoas que mais doa e que mais se dispõe a ajudar tanto adolescentes quanto adultos transgêneros. E até pessoas que querem ou tentam ou se identificam como tal. Eu trabalho com muitos jovens e adolescentes que têm problema com AT, cara. Eu tenho muitos jovens e adolescentes que têm problema com AM. Eu lido com isso diariamente. Mesmo assim, você defende a transição de sexo, né? Parabéns. Eu faço tanto encaminhamento para poder entrar em contato com psicólogos que literalmente já perdi a conta de quantos adolescentes eu já tratei. Só que esses adolescentes que estavam em situação de AM, AT e autoextermínio, literalmente todos eles estavam fazendo isso por causa de pessoas como você, que falavam, você nunca vai ser mulher, você nunca vai ser homem. Essas pessoas literalmente porque é a dura realidade. Me desculpa dizer, mas é a dura realidade. Você pode mudar tudo, mas você vai continuar sendo, entendeu? Calma lá. Vai dar 10 horas, e eu preciso... Você não tava falando agora há pouco que nós precisamos cuidar dessas pessoas? Se essa pessoa tem o direito previsto por lei sobre a sua transição de gênero, se ela tem o direito garantido por lei pela sua transição social, quem é você para dizer que algo está incorreto? Sendo que esta questão da lei está relacionada a um padrão biopsicossocial estudado biologicamente, cientificamente, comprovado, revisado em pares e publicado. Tudo que eu citei aqui, eu trouxe dados e além de dados, eu mencionei aonde foram publicados. Tu trouxe um único dado. O dado que tu trouxe foi o ANTRA. Eu mesmo fiz questão de abrir o ANTRA e ler. E pelo que eu li do ANTRA, tu tava mentindo. Você falou, essas pessoas... Não tava mentindo. Você acabou de ler o que eu disse? Você tava mentindo. Eu acabei de ler. Eu li o que tu falou, cara. Eu li o que tu falou. Só que assim, você acabou de falar que eu estou ignorando as outras pessoas que passam pela questão do autoextermínio por um princípio de que desistiram da transição de gênero. Então eu vou pedir pra você, me traz o índice de pessoas que cometeram autoextermínio por conta disso que tu tá falando. Eu posso trazer um índice de pessoas que cometeram autoextermínio por conta de tratamentos pra reversão de gênero. Eu posso te trazer isso, pessoas que tentaram fazer tratamentos pra reverter o gênero, pra deixar de ser homem, ou melhor, uma pessoa que era trans, que passou por um tratamento de reversão, e aí por passar por esse tratamento de reversão, que vocês chamam de cura gay, tentaram tirar a própria vida. Isso tem índice, tá? E esse índice tá realmente publicado no ANTRA. E aí eu posso te dar um caso. Você lembra como é que é? Ellen? Não é Ellen? Kali alguma coisa assim? Ela literalmente foi para um retiro, aonde neste retiro ela foi para fazer um processo de conversão de cura gay. Quando ela voltou para casa, ela publicou uma foto se despedindo e tirou a própria vida. Existe um índice num levantamento publicado pelo ANTRA de pessoas que após passar por tratamentos para tentar, Carol Weller, obrigado, para tentar reverter a sexualidade, os tratamentos de cura gay, tentaram contra a própria vida e até conseguiram. E foi por isso que no ano de 2016, tratamentos de cura gay foram proibidos no Brasil. Isso tem índice de levantamento. Agora, me traga o índice, me traga onde achar que pessoas estão tentando tirar a própria vida por desistir da transição de gênero. Tá vendo como você muda? Você tá vendo como você muda a narrativa pra poder se encaixar nela? Quando eu digo que pessoas morrem pela transição de gênero, eu estou dizendo basicamente sobre isso também o que você acabou de dizer. Porque aqui, não é só pela falta de noção que você tem, cara. Deixa eu terminar de falar, não me interrompa, tá? Por favor, não me interrompa. Quando eu digo que pessoas estão morrendo por causa da transição de gênero, você já muda com o negócio de cura gay. Eu, em nenhum momento eu defendi cura gay. Você tá criando um espantalho sobre a minha fala, tá? Eu, em nenhum momento eu defendi isso. Eu estou dizendo que pessoas estão morrendo por causa da transição de gênero e você está fazendo uma prevaricação e mesmo assim defende. Entende? E assim, já vai dar 10 horas, não estou querendo fugir, tá? Ontem eu debati com ela também, mas eu acordo cedo pra caramba. E aqui, se quiser eu posso debater amanhã também.
tá bom? Sobre o tema, qualquer tema se quiser. Mas eu tenho que dormir agora, porque diferente de muitas pessoas aqui, eu trabalho, né? Por incrível que pareça, eu acho que vocês não conseguem entender isso. Mas eu trabalho e eu tenho que acordar cedo. Então aqui, boa noite pra todo mundo e que River, por favor. Oxi. Tiraram ele. Incrível, né, como mudou a narrativa. Você Galera, percebe que a votem pessoa... Hétero sorrindo, perdão. LGBT chorando. Desculpa. É hétero sorrindo, LGBT chorando. Tu percebe a desonestidade da pessoa quando ela cita um determinado artigo. Aí eu fui atrás que ele citou, porque ele falou que eu ia encontrar essas informações no Antra. Eu abri o Antra e o Antra não tava falando nada disso. Daí eu falei, tá, tu falou que 40%, 35% da população trans tava cometendo autoextermínio por causa da transição de gênero. Aí ele, não, eu não falei isso. Olá. Libera essa live pra mim, Lovito, por favor. Oi? Você libera essa live pra mim? Já tá liberado, você já é mod. Sou, ai, que legal. Não, eu não sou mod aqui não. Eu sou mod na outra conta. Não, é sim, eu te coloquei já. Não sou não, olha aqui, eu acabei de mandar mensagem. Sério? Ai, peraí, eu acho que eu errei. Ah, tá, eu dei pra Lira. Desculpa, eu confundi. Não tem como mandar mod pra ele, né? Já dei, agora dei. Você quer que eu desça, Lovito? Não, quer continuar? Fica aí, pô. Eu continuo, eu só tô falando por você mesmo, perfeito? Eu não quero incomodar. Não. Fobia LGBT, peraí. Tem algum hétero pra debater com o River, galera? Eu queria debater. Sobe, gays. Tem algum hétero? Jantou. Eu vou subir esse GB do aqui. Quer ficar aqui em cima ainda? Janet? Eu quero. Ai, ok. Deixa eu só trocar a janela aqui então pra mim. Pra mim subir uma pessoa que quer subir aqui com o River. Quer debater com o River. Pera aí, comente quem é hétero aí, galera. Quem é hétero aí? 70 mogado. Depois eu com hétero. Ô louco. Tá, o GBdu, mas esse GBdu aqui. Lovito, deixa eu ficar de planta. Tá bom, vou deixar você ficar de planta aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto eu subo outro hétero, cadê?